pessoal, tudo bem? Agora que nós já aprendemos como construir uma tabela de distribuição de probabilidade, hoje nós vamos aprender a calcular o valor esperado, ou média, a variância e o desvio padrão de uma variável aleatória discreta, ok? Então, nós vamos começar com o valor esperado, ou média. Seja x uma variável aleatória discreta com valores x1, x2, reticências até o xk. O valor esperado de x, ou esperança matemática de x, ou simplesmente a média de x, é definida como μ de x, ou seja, a média de x, é igual a e de x, que é a esperança matemática de x, que é igual ao somatório de xi vezes a probabilidade de xi, sendo i igual a 1 e vai até k. Ou seja, pessoal, o valor esperado, ou a média, ou ainda a esperança matemática de uma variável aleatória x, nada mais é do que o somatório da multiplicação de cada xi pela sua probabilidade, ok? Então, vamos agora para um exemplo. Considerar um jogo no qual se lançam 3 moedas não viciadas e se recebe $1 por cada cara que apareça. Quanto se esperaria ganhar se pudesse fazer o jogo apenas uma vez? Ou, de outra maneira, qual é o valor esperado de uma jogada? Então, primeiramente, nós temos que construir a tabela de distribuição de probabilidade para essa variável aleatória, que é o número de caras. Então, nesse caso, os valores da minha variável aleatória serão 0, 1, 2 e 3, Nessa linha aqui da minha tabela, eu coloquei, então, quanto se ganha pelo número de caras que aparece. Então, se não aparecer nenhuma cara, não vai ganhar nenhum dólar. Uma cara ganha $1, 2 caras, $2, 3 caras, $3. E aqui na última linha, a probabilidade, então, de aparecer, nenhuma cara seria 1/8, de aparecer somente uma cara, 3/8, de aparecer 2 caras, 3/8 e 3 caras, 1/8, Então, para a gente calcular o valor esperado em uma única jogada, basta nós multiplicarmos o valor do xi pela sua respectiva probabilidade. Então, vai ficar 0 vezes 1/8, mais 1 vezes 3/8, mais 2 vezes 3/8, mais 3 vezes 1/8. Para a gente resolver essa operação, basta multiplicar o xi pelo numerador e dividir por 8. Então, esse termo aqui vai zerar, Porque 0 vezes 1 vai dar 0. 0 dividido por 8 é 0. Aqui vai ficar 1 vezes 3 vai dar 3/8, mais 6/8, mais 3/8. Então, somando todas essas frações, nós vamos encontrar 12/8. Dividindo 12 por 8, nós vamos achar 1,5, ou seja, o valor esperado nessa jogada seria de $1,5, ok? Variância e desvio padrão de uma variável aleatória discreta. A variância é uma medida de dispersão que avalia o grau de homogeneidade dos valores da variável em torno da média, como nós já estudamos também lá na primeira etapa. A definição da variância de uma variável aleatória discreta x é dada por sigma ao quadrado, que é o símbolo da variância, dentro aqui de variável aleatória discreta, que é igual a e de x ao quadrado menos a média ao quadrado de x. Então, essa é a fórmula da variância, E essa fórmula ela tem duas partes. A primeira parte seria a esperança matemática de x ao quadrado. E a segunda parte seria a média ao quadrado de x. Desvio padrão. O desvio padrão é igual à raiz quadrada positiva da variância.
Então, o símbolo do desvio padrão é o sigma, né? Então, desvio padrão de x é igual à raiz quadrada da variância. Então, nós não temos fórmula, tá? Eu preciso encontrar a variância primeiro, aí eu tiro a raiz da variância e eu obtenho assim, então, o desvio padrão, ok? Então, vamos agora para um exemplo prático envolvendo a variância, né, a média e o desvio padrão. Supor que um gerente de loja tenha construído a seguinte distribuição para as vendas de fogões por semana. Então, nós temos aqui o XI, que representa as vendas, né, por semana. Então, essas vendas vão de 0 a 4. E aqui as probabilidades, então, dessas vendas de fogões, né? Essas probabilidades estão representadas em números decimais, não tem problema e também não tem necessidade da gente transformar em fração, tá? Mas se você somar todas essas probabilidades da nossa tabela, vocês vão perceber que o somatório é igual a 1, né? Como nós já vimos também aí nos exercícios anteriores, tá? Então, calcule, letra A, o número esperado de venda semanal, ou seja, a média, né, de venda semanal. A letra B, a variância. E a letra C, o desvio padrão. Bom, para a gente calcular a média, basta nós multiplicarmos cada XI pela sua respectiva probabilidade. Então, eu representei aqui a média de X, que é igual à esperança matemática de X, vai ser igual a 0 vezes 0,20, mais 1 vezes 0,30, mais 2 vezes 0,30, mais 3 vezes 0,15, mais 4 vezes 0,05. Fazendo todo esse cálculo aí direto na calculadora, nós vamos chegar nesse resultado aqui, né? 1,55 fogões é a média, então, de vendas na semana. Tá certo? Bem simples, né? Então, basta multiplicar cada XI pela sua respectiva probabilidade e somar esses resultados para a gente obter a média. Quanto à variância, então, nós vimos que a variância tem uma fórmula, né? Que tem duas partes. Então, eu vou fazer a primeira parte da fórmula, que é a esperança de x ao quadrado. Então, o que vai mudar aqui em relação à média? Na verdade, é só um detalhezinho. Nós vamos elevar o xi ao quadrado para depois multiplicar pela probabilidade. Então, vai ficar 0 elevado ao quadrado vezes 0,20, mais 1 elevado ao quadrado vezes 0,30, mais 2 elevado ao quadrado vezes 0,30, mais 3 elevado ao quadrado vezes 0,15. Mais 4 elevado ao quadrado vezes 0,05. Também pode fazer direto na calculadora e a gente vai obter o seguinte resultado com duas casas decimais, 3,65. Essa é só a primeira parte da fórmula da variância, tá? Agora, para a gente poder concluir, nós vamos pegar esse resultado menos a média elevada ao quadrado. Então, para o cálculo da variância, eu tenho que ter calculado anteriormente a média, tá? Então, a variância vai ficar 3,65 menos 1,55 ao quadrado, que é a nossa média. E nós vamos chegar, então, nesse resultado, 1,25, que é o valor da variância. E o desvio padrão será a raiz quadrada da variância. Então, como eu já achei ali o valor de 1,25, é só aplicar a raiz quadrada nesse valor. Então, a raiz quadrada de 1,25 é igual a 1,12 fogões. É o nosso desvio padrão, tá? Pessoal, o exercício não pediu, mas poderia também mencionar o coeficiente de variação, como a gente já estudou também lá na primeira etapa. O coeficiente de variação tem a mesma fórmula que a gente já estudou, que é o desvio padrão dividido pela média vezes 100, tá? Então, o coeficiente de variação, ele sempre é dado em porcentagem. Com aquelas mesmas interpretações que nós vimos
para poder classificar em baixa, média ou alta dispersão, ok? Então, agora nós vamos praticar, né? Já temos aí uma lista de exercícios disponível e eu também estou à disposição de vocês para dúvidas e maiores esclarecimentos, ok? Abraço!